E eu quero pedir para que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 1 a 11. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Atos 1, de 1 a 11, diz assim: Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado à altura, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu os seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Desculpa, vou continuar aqui. Então voltaram eles para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado, 1 quilômetro mais ou menos. E quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estava Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago, e unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Amém? Bom, a narrativa desse texto, quando eu leio esse texto, eu logo penso numa produção cinematográfica. Eu penso num filme patrocinado por um homem chamado Teófilo. Teófilo provavelmente era um homem abastado, uma autoridade influente, porque lá em Lucas ele é tratado como Vossa Excelência ou Excelentíssimo. E é bem provável, então, que Teófilo fosse amigo pessoal e discípulo de Lucas. Um dos objetivos de Lucas, era ajudá-lo a crescer na fé. E nesta produção cinematográfica, eu não sei se você consegue visualizar, nesta produção cinematográfica, eu posso visualizar Jesus ressurreto, num período de 40 dias ali, visitando de tempo em tempo
os discípulos uma incontestável prova de que ele ressuscitou dentre os mortos, porque a sua aparição, ela não se limitou apenas aos discípulos. Nestes 40 dias, Jesus se ocupou do ensino, de sanar dúvidas sobre o reino de Deus. E numa das cenas, nós podemos visualizar Jesus e os discípulos numa sala, realizando uma informal e intencional refeição, e ali Jesus orientando-os para que não se precipitassem, que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles esperassem pacientemente a promessa do Pai. A vinda do Espírito Santo aconteceria em poucos dias. E a recomendação era necessária, porque os discípulos esperavam com ansiedade um reino político, um reino que Deus, ou que Jesus iria dar um jeito, tomar Israel novamente de volta, reinar em Israel. E hoje fica mais fácil de entender que Jesus não estava falando de um reino político. Jesus estava falando, sim, de um reino espiritual. E o reino de Deus é um reino que começa no nosso coração, que é algo que começa em mim, que começa em você, e tem como objetivo alcançar outros, e outros, e outros. E aí nós vamos lá para Mateus capítulo 28, versículos de 16 a 20, e a gente tem um pouco de decepção, porque mesmo com aqueles 40 dias, os discípulos chegaram até ele, e diz lá o texto que uns o adoravam e outros duvidavam. E aí Jesus disse para eles: olha, toda autoridade me foi concedida no céu, na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. E dentre estas últimas recomendações, está lá a conhecida promessa, que nós lemos agora há pouco. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E depois de dizer essas coisas, Jesus, você pode imaginar isso comigo? Jesus foi elevado aos céus, às alturas, 2 anjos apareceram, e aí eles olham para aqueles discípulos e dizem: e aí? Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus virá do mesmo modo como vocês viram ele partir. E aí eles voltam para Jerusalém, ficam num sobrado, na parte de cima, os discípulos reunidos, com eles também estavam mulheres que serviam a Jesus, Maria, mãe de Jesus, e finalmente os seus irmãos que agora criam nele. E aí aparece aquela tela azul no cinema, o céu azul, bonito, e aí aparece aquela célebre frase: 1964. E aí, a câmera vai baixando, o céu, o azul do céu, aí vai aparecendo algumas árvores, os passarinhos vão cantando, piu-piu, piu-piu. E a câmera desce, desce. E aí aparece meu pai, Hélio Garcia, juntamente com a minha mãe, Maria Cândida Garcia, ela grávida, na Rua 8, na Vila Nova Cachoeirinha, de frente a um terreno baldio, um terreno lá cheio de mato. Eles olham e compram aquele terreno. À frente daquele terreno, era bem de frente
com uma família muito querida. O seu José, a dona Teresa, a Leia e o Edivaldo, meu grande amigo. O que eu não sabia é que a dona Teresa, ela estava sendo evangelizada por uma senhora, a dona Nair, da Rua 7. Rua que nós tínhamos uma inimizade com o passar do tempo, criamos uma inimizade com a rua, sabe essas coisas de bairrismo, né? Mas na Rua 7, a dona Nair se deslocou várias vezes e foi evangelizando a dona Teresa. Também tinha uma outra senhora, a dona Elisa, esposa do irmão Oscar, gente boa. A dona Elisa, ela também saiu da Rua 7 e ela era a mulher que estava evangelizando uma família, a família do seu Pedro. O seu Pedro era o bebum que tomava todas. O seu Pedro tinha uma voz grossa, uma voz toda assim imponente, mas quando ele se converteu, ele chorava, a sogra dele dizia assim, que isso não tem jeito não, e a dona Elisa dizia assim, não, é o diabo que está saindo dele, é o diabo da pinga que está saindo dele. E aí, aquele homem, Pedro Ramos, se converte a Jesus. O seu Pedro, que morava um pouco acima da minha casa, ele levou a palavra para o Luiz Afonso, que hoje eu não perdi o contato com ele, mas a última vez que eu o vi, estava em Jandira, pastoreando uma igreja, ajudando ou auxiliando numa igreja. A dona Nair e a dona Elisa eram membros da Igreja Batista do Jardim Cachoeira. A dona Teresa e o seu Pedro Ramos, eles se tornaram membros da Igreja Batista Nova Canaã, lá em São Paulo, na Cachoeirinha. A dona Teresa, ela não podia ver um vizinho novo. O vizinho novo, se ele tivesse uma criança, alguma coisa, ela estava lá, evangelizando, convidando as pessoas. E na minha lembrança, eu vi a dona Teresa levando muita gente ao Evangelho, muita gente ao Evangelho de Cristo. A Sônia, a Irani, a Maria Tosse, talvez, eu espero que ela não esteja ouvindo, mas era esse o apelido dela. A Lurdinha com seus 5 filhos, o Manuel, ele tinha até então um terreiro de macumba, um terreiro de umbanda no quintal dele, seu Manuel, a dona Ana, enfim. E a esta altura que eu estou contando para vocês esse filme, eu acho que você já até perde um pouquinho do interesse, tanto pelo filme, e também se perde nos nomes, porque são nomes estranhos a você. Eu posso visualizar cada pessoa, mas vocês tão somente têm acesso aos nomes. E o objetivo é este mesmo. Na verdade, eu não tenho intenção de chamar a atenção à minha família, essa história toda, mas na verdade eu quero chamar a atenção para o primeiro versículo que nós lemos aqui. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, grifo meu, a fazer e a ensinar. Então, diante deste pequeno filme, eu me arrisco a reafirmar que a importância da igreja está na continuidade, em dar continuidade ao que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós precisamos trazer a lembrança nesses dias agora sobre a importância da igreja. A tarefa da igreja é dar continuidade à obra que Jesus começou.
O que ele começou a fazer e a ensinar. Eu li ou ouvi essa frase em algum livro. E por uma questão de honestidade intelectual, eu comecei a procurar na minha estante. Me vinha à mente que provavelmente essa frase de que a igreja deve dar continuidade àquilo que Jesus começou, talvez seria da igreja com propósito. E enquanto eu procurava, eu não achei. Mas eu achei esse informativo aqui, Henrique. Eu sei que você não está enxergando lá muito bem, mas é o informativo que você escreveu. Informativo da CBP. Corpo Vivo, editado em setembro de 1999. Sá Catarina florescerá para Jesus. Lembra disso? Então, a devocional dizia que o trabalho em Sá Catarina começou, eu fiz os cálculos lá, por volta de 1995, confere? Por aí, fica como verdade agora, tá? E esse trabalho começou, na verdade, numa escola estadual, na escola José Nigro, pastor José Nigro, um trabalho com a garotada, diz o texto aqui. As portas da escola se fecharam e o trabalho teve continuidade. Em pouco tempo, no centro comunitário. E aí, a igreja alugou uma casa. E esta mesma casa foi comprada pela igreja. A Undina, que estava com um problema de moradia na época, se dispôs a morar ali e ajudar o trabalho. Ela vestiu a camisa. Como vestiu? Porque dali 15 adolescentes foram preparados para o batismo. Quantos nós temos aqui como resultado deste trabalho? Dá para fazer? Falar. Sá Catarina florescerá para Jesus. E o Vitor até colheu uma florzinha lá, né, Vitor? Obrigado, Cleide. Mas quantos outros não mais estão conosco, né? Quantos outros permaneceram no caminho, mas servem em outros ministérios? Sim, é verdade, alguém vai dizer assim, mas teve alguns que não frutificaram. É verdade. Mas também podemos talvez lembrar que a palavra pregada, e por que não afirmar que essa palavra também gerou, de uma certa forma, caráter. Talvez não tenha gerado seguidores de Jesus, mas talvez tenha sido importante para plantar padrões éticos que disciplinaram vidas ali. Gente, a igreja ela não é só importante para evangelizar, ela ajudou na formação de crianças e adolescentes. Como disse, até casamentos aconteceram lá em Sá Catarina. Mas na minha história, por volta dos 13 anos, eu andei dando uns perdidos na igreja. E aí, a dona Teresa, a minha mãe na fé, me chama no portão ali, ela estava ali no portão, e as suas palavras, elas foram curtas e desprovidas de delicadeza. Ela me disse o seguinte: Márcio, o que está acontecendo? Eu já te mostrei o caminho. E não foi muito mais que isso que ela me disse. E eu voltei para a igreja de Jesus. Eu cresci na igreja. E ela foi importante para formar princípios que me mantiveram no caminho. Foi importante na formação da minha família, que se converteu depois ao Evangelho de Cristo. A igreja, ela é formada por verdadeiros instrumentos de Deus, que em diferentes fases de nossas vidas, nos orientam nos caminhos do Senhor. A igreja é importante na obra do Senhor. A igreja é que dá continuidade naquilo que Jesus começou a fazer.
Quando se fala em importância da igreja, nós não estamos falando só de evangelização apenas. Estamos falando de verdadeiros adoradores, que de fato reconhecem Jesus como Senhor e sabem que Ele merece louvor e adoração. E o que é mais importante, talvez alguém pergunte assim, o que é mais importante na vida da igreja? A adoração ou a evangelização? Fizeram essa pergunta para o pastor Shed, e o pastor Shed, com uma sabedoria, ele disse que, na verdade, é uma engrenagem. Na adoração, eu vejo o quanto Deus merece ser adorado. E na evangelização, eu me decido a buscar outras pessoas para adorar a Deus. A CBP, aliás, uma outra missionária, o nome dela é Barbara Burns, eu acho que ela está lá no Nordeste, lá pertinho de Rancharia. Ela sempre fazia referência a uma missionária que estava num lugar bem difícil. E aquela missionária dizia o seguinte: estou aqui porque Deus merece a adoração desse povo. Igreja querida, a igreja é importantíssima para dar continuidade à obra que Jesus começou. A CBP é instrumento de Deus para dar continuidade à obra de Cristo. E se eu pudesse aproximar minha cara, igual, sabe quando o jogador de futebol vai lá comemorar o gol, ele vai lá bem na câmera, se eu pudesse botar minha cara na câmera, eu iria dizer assim para você que está em casa: você é importante para dar continuidade à obra que Jesus começou. E aí, acho que a gente pode fazer uma pergunta, né? Como é que a igreja pode dar continuidade à obra que Jesus começou? Mas antes de responder essa pergunta, como a igreja pode dar continuidade à obra que Jesus começou, é importante que você pense na igreja, não daqui para lá, mas você se incluindo nela. Você é parte dela. Porque às vezes, quando a gente fala de igreja, a gente coloca ela assim no ele, e a gente não se envolve nela. Mas você faz parte da igreja, você faz parte da CBP, você faz parte da história, você precisa estar inserido nessa história. Talvez você tenha se afastado de Deus, se afastado da igreja, ficado longe das coisas, feito as coisas por sua conta mesmo, distanciado de Deus, distanciado de tudo, descompromissado das coisas. Talvez você esteja vivendo assim, mas eu quero lembrar você que quando a gente fala de igreja, a gente está falando de nós. Deu para entender? Nós. Então, a pergunta: como é que a igreja pode dar continuidade à obra que Jesus começou? A igreja pode dar continuidade à obra que Jesus começou na certeza de que Jesus está vivo. Versículo 3 diz assim: depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias, e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Quais são as evidências de Jesus vivo? Verso 4 indica que Jesus participava de uma refeição com aqueles homens, uma refeição que acabou sendo um instrumento de ensino na vida daqueles discípulos. Verso 9 diz que ele foi elevado às alturas. Atos 9, versículo 5, quando Paulo está perseguindo a igreja, Jesus responde a ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 3 a 8, diz ali que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu a Cefas, depois aos 12, depois a mais de 500 irmãos de uma só vez, depois a Tiago e a todos os apóstolos e depois a mim, como disse Paulo. Lucas 22 informa que Jesus conversou com 2 discípulos no caminho de Emaús. João 20, versículos de 24 a 28, diz que Tomé, na sua incredulidade, queria colocar a mão aonde Jesus foi ferido, a mão aonde, na sua mão machucada.
E aí a gente critica tanto, né, o Tomé, mas graças a Deus pelo Tomé, porque afinal ele foi um homem que teve uma evidência mesmo, que foi lá e pôs a mão. E aí ele disse: Senhor meu e Deus meu. Obrigado por Tomé, pela incredulidade dele. Dar continuidade na obra, com a certeza de que Jesus está vivo, que intervém nas vidas. Ele está vivo e presente num culto comum, ou numa reunião, onde estiverem 2 ou 3. Essa semana foi uma semana tão abençoada, né, Joãozinho? Foi gostoso lá, aquele tempo que a gente teve lá na Barnabé. Depois eu tive a oportunidade de ver algumas fotos das células. Gente, Jesus se faz presente quando nós nos reunimos nas nossas casas, nas células. Sabe por quê? Porque nós temos um ambiente que Jesus pode cumprir a sua promessa. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Há muitos anos, talvez há uns 25 anos, nós tivemos aqui no litoral uma grande campanha missionária. Vieram missionários do Chile, da Argentina, da Bahia, de tudo quanto é lugar, Rio de Janeiro. E nós recebemos um missionário do Rio de Janeiro, o nome dele era João. Era legal a maneira como ele chegava nas casas. E ele dizia na sua oração: Jesus de Nazaré, tu estás aqui. E era tão convicta a oração dele, que realmente nós pensávamos, nos levávamos a entender e a lembrar que Jesus está presente. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos lá em meu nome, Jesus se faz presente. Jesus está presente aqui. Não é uma manipulação na sua cabeça. Ele prometeu. Você pode estar nem sentindo a presença dele, mas ele prometeu. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse versículo não tem nada a ver com sentimento. Se você sente ou se você não sente, ele vai falar assim: que se lasque, estou presente. Amém? Desculpa, Jesus, por ter falado que se lasque. Está atrasado, Jadson. Desculpe, gente de casa. Bom, então a primeira lembrança que nós temos que entender aqui é que Jesus se faz presente. Nós precisamos, de certa forma, trabalhar isso no nosso coração, porque às vezes a nossa oração é tão mecânica, né? O nosso falar com Deus é tão mecânico que nós esquecemos que Ele está presente. Mas precisamos trazer à nossa mente isso. Jesus se faz presente. A igreja precisa expressar com gratidão, com adoração, na convicção de que não servimos um Deus que está morto, mas um Deus que faz diferença. A segunda verdade que nós temos então é que a igreja deve dar continuidade à obra de Jesus, que Jesus começou. Desculpa, vou reformular. A igreja deve dar continuidade à obra que Jesus começou, sem precipitações. Versículo 4 diz o seguinte: enquanto participava numa refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. A nossa tendência humana é queimar etapas. Os discípulos receberam ordens expressas de Jesus para não se ausentarem de Jerusalém antes que recebessem a promessa. E a promessa era essa:
o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo, esse dará testemunho acerca de mim. João capítulo 14, versículo 26 e 15, versículo 26, trazem essa verdade. Jesus não estava falando de um reino físico, não estava falando de restaurar o reino de Israel, que sofria sérias opressões por parte dos romanos. Dar continuidade à obra de Jesus começou com a compreensão, começaria então com a compreensão errada, se eles fossem precipitados. Por isso Jesus diz, olha, não façam nada ainda, não saiam de Jerusalém, vocês precisam esperar. E é por isso que eles vão para aquele sobrado. E ali esperam em oração. Versículo 6 mostra essa verdade também. E os que haviam se reunido perguntaram, Senhor, é este o tempo que restaurarás o reino para Israel? A ideia mesmo de que eles esperavam mesmo um Messias político, uma restauração política. No entanto, Jesus estava falando de um reino espiritual. Oremos para que nenhuma precipitação tome conta do nosso coração. Nós temos vivido sim as 2, 3, sei lá, semanas que nós passamos aqui. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho entendido, tenho percebido que tem sido algo especial de Deus. E nós não estamos aqui para buscar experiências fantásticas, tão somente queremos viver a simplicidade do Evangelho, a simplicidade que a palavra de Deus nos manda, de orarmos uns pelos outros, de estarmos juntos uns com os outros, de amarmos uns aos outros, de suportarmos uns aos outros, de exortarmos uns aos outros. Então, que nós não nos precipitemos. A precipitação pode ser a ruína das nossas decisões. Precipitação nas decisões familiares, nas palavras, precipitação nas compras. Eu vou repetir, precipitação nas compras, para com isso. Precipitação em tantas coisas na nossa vida. Temos que evitar a precipitação. Quantas vezes eu me precipitei em palavras, em comentários, perdi a oportunidade de ficar quieto. Quantas vezes me precipitei em decisões, quantas vezes me precipitei em ideias e até em boas intenções. Que Deus nos ajude como igreja a não sermos precipitados, mas a vivermos a simplicidade do Evangelho. Meus irmãos, nós vamos ter na terça-feira de carnaval aqui um almoço. 15 mangos. Você não vai esperar uma coisa, né? Você não vai esperar um churrasco de picanha, até porque ainda não é hora ainda. Mas o nosso propósito há de ser de alguma forma contemplado, de estarmos juntos em comunhão, como igreja. Vai ser um tempo abençoador, é a minha expectativa. E que Deus nos ajude como igreja a não sermos precipitados, mas a sermos simples no Senhor. Terceiro lugar, a igreja deve dar continuidade à obra de Jesus, que Jesus começou no poder do Espírito Santo de Deus. Versículo 8 diz, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O empenho de cada um é importante. No entanto, não são pelos esforços próprios que a igreja alcançará as pessoas. Diz o texto, vocês receberão poder, e este poder não pode vir de nós mesmos, é dom de Deus, é algo que Deus nos dá. Este poder é como uma dinamite direcionada.
Sabe, quando a gente pensa em explosão, a gente pensa em explosão assim, algo meio que desordenado. Mas esta ideia de dinamite, na verdade é uma explosão controlada pelo Espírito Santo de Deus. Em São Paulo, por volta de 1974, não tenho bem certeza da data, quando o metrô estava sendo construído, o metrô foi inaugurado em 1975, a linha Norte e Sul. E aí, eu sei que, num dado momento, eles precisaram implodir um prédio. E eles, então, implodiram esse prédio, né? E os engenheiros estavam preocupados, porque eles não queriam que aquela implosão atingisse os vizinhos ali, né? E foi a notícia do dia, foi uma implosão. A primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, impressionado, o prédio caindo, assim, em linha reta, se eu posso dizer. Assim é o poder do Espírito Santo. Ele é direcionador, ele é certeiro, ele é intencional. Atos 8 conta sobre a dispersão da igreja provocada por uma séria perseguição. E Filipe, quando foi disperso, foi a Samaria. Lá ele pregou o evangelho. A região recebeu com muito entusiasmo o evangelho. E quando tudo estava muito bom, Filipe recebe uma outra ordem, uma outra orientação. Ele precisava ir para um lugar deserto, sair de um lugar povoado, onde estava dando tudo certo, e então ele recebe essa orientação e vai para o deserto. Lá ele encontra um etíope, e em obediência ao Espírito Santo, presta atenção, o Espírito Santo fala, viu? O Espírito Santo tem vontade, ele não é uma força só, não, ele fala, ele é pessoa, ele sente. E aí ele falou para Filipe, e Filipe vai até aquele etíope, prega a palavra. E aí aquele etíope segue então, feliz no seu caminho, agora em novidade de vida, e certamente ele alcançou outras pessoas no lugar em que ele morava. É o poder do Espírito Santo que canaliza o testemunho. A palavra testemunho em grego vem da palavra martos, que é raiz da mesma palavra de Marte. Ou seja, é um testemunho que tem a ideia de ir até a última consequência. O Espírito Santo fala ao coração, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e também tem a incumbência de direcionar o cristão para fazer o que agrada a Deus e alcançar os propósitos de Deus. Olhando para as pessoas que foram instrumentos de Deus na minha vida e na vida da minha família, eu vejo que eles não utilizaram de maiores recursos. Dona Teresa foi ousada, persistente para alcançar os vizinhos. Outros irmãos da Igreja Batista Nova Canaã foram instrumentos na minha vida e na vida de muitos adolescentes, ajudando-nos para que nos tornássemos gente, sabe? Eu saí da igreja gente. Cara, a igreja me transformou em gente. E não foi só o evangelho que eles ministraram, não. Na minha época, nós recebemos instruções na área sexual, nós éramos incentivados a estudar, a trabalhar, a sermos honestos no nosso proceder, a aprender a dizimar e tantas outras atividades. Eu costumo dizer que a igreja me ajudou a ser gente, e assim eu posso dizer. E eu ainda não tinha compreensão, mas aqueles crentes, o seu Pedro, a Dona Teresa e outros crentes que eu posso citar nomes, João Batista, Cleide, Alex, Claudionor, Zilda e tantos outros, aqueles crentes queriam que nós nos tornássemos cristãos autênticos e firmes no Senhor. Esta era a intenção. Talvez eles não soubessem, mas eles estavam dando
continuidade à obra que Jesus começou. E você e eu estamos aqui para dar continuidade à obra que Jesus começou. E eu fui alcançado porque a obra teve continuidade e chegou até mim. Eu estou olhando aqui e vejo o Claudemir, fruto dos Barnabé. E sabe como ele se converteu? A gente fez assim uma pergunta: alguém aqui quer aceitar Jesus? Ele disse assim: eu. PP, saudações. Foi para casa? Tá bom, amém. Está aí até hoje, servindo, né, sendo bênção na vida das nossas crianças, fazendo umas coisas. Ele é meio professor Pardal, fazendo umas coisas assim legais. O evangelho chegou nele, chegou na família dele, está fazendo diferença na vida dele, e assim de outras pessoas. Sabe aquele filme que eu comecei contando? Você também pode fazer o seu, faz lá o seu. Como sou grato à igreja de Cristo. Eu não sei se aqueles irmãos tinham a consciência de que estavam dando continuidade à obra de Cristo, mas certamente o Espírito Santo revestiu a igreja de poder, o Evangelho transformou as nossas vidas. Como disse Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. O Evangelho transforma vidas e a palavra gera mudanças. Quarto lugar, a igreja deve dar continuidade à obra de Jesus, que Jesus começou, evitando a procrastinação. Versículos 10 e 11, diz assim: estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Na verdade, eu não sei se seria a melhor classificação usar aqui o termo procrastinar, porque procrastinar é deixar para depois, e o depois a gente deixa para depois. Isso é procrastinar. É adiar alguma ação ou uma decisão. E aqueles homens foram exortados a não ficarem parados na contemplação. Eles sabiam o que fazer. Jesus lhes ordenara que não saíssem de Jerusalém e esperassem pela promessa. Eu confesso que eu brigo com esse pecado, a procrastinação. Mesmo sabendo o que fazer, muitas vezes paro para pensar no que vem depois. E aí, pelo fato de não saber o que vem depois, eu fico parado no tempo. Eu não sei se vocês já se sentiram assim. Na verdade, não é nenhum sentimento, é uma ação que não tem reação, e aí nós ficamos na mesma, né? Isso é procrastinação. Mas esses versos parecem mesmo uma exortação do tipo: vamos, agiliza. Eclesiastes 11:4 diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. É importante confiar em Deus e iniciar o que é necessário sem perda de tempo, com ponderações desnecessárias. Quando a preguiça ou o medo tomam conta, um obstáculo sempre parecerá maior do que é. Que o Senhor nos ajude a não sermos como igreja procrastinadora, mas avançarmos com sabedoria, com discernimento, sem correria, sem demasiada lentidão. Eu quero concluir dizendo o seguinte: eu não sou um historiador, eu não manjo de história. No entanto, ao longo dos séculos,
A igreja de Jesus acertou e errou muitas vezes. Ao seguir em frente, de tempos em tempos, ela vai corrigindo a rota. Se esforça para voltar aos trilhos e caminhar segundo a vontade de Deus. Como igreja, nós precisamos, de verdade, caminhar no temor, na vontade do Senhor. Ao longo do tempo, não faltaram igrejas sérias. Lembra, na semana passada, quando nós ouvimos a mensagem aqui, e aí falava de Elias, e Elias dizendo assim, eu sou um cara zeloso, e só ficou eu na história. E aí Deus diz o seguinte, não, não e não, Eliseu. Elias, ou melhor, tem 7.500 pessoas que não se ajoelharam a outros deuses. E eu acredito, meus irmãos, que o Evangelho chegou até nós, porque tinha gente séria em todos os séculos, em todos os anos, em todos os dias, que a igreja caminhou de lá para cá, tinha gente séria. E por causa disso, eu vou para o céu, e você também, porque o Evangelho chegou até mim. Ao longo do tempo, não faltaram igrejas sérias que, conscientes ou não, intencionais ou não, deram continuidade à obra que Jesus começou. Desculpem por falar tanto de mim e da minha família, mas eu não posso deixar de afirmar o quanto a Igreja de Cristo foi importante na nossa história, na minha história. E continua sendo de grande relevância nas nossas vidas. Por causa da igreja eu conheci a minha esposa. Por causa da igreja nós tivemos filhas, elas cresceram, Deus deu um ambiente para elas que de alguma forma favoreceu para que elas se tornassem pessoas íntegras. A igreja faz parte da minha história. E a igreja também faz parte da sua. Penso em irmãos que ficaram pelo caminho, talvez chateados por tão pouco, ou chateados por coisas relevantes até, mas aí se afastaram da igreja, se afastaram de Deus, deixaram de dar oportunidade para eles mesmos, para os seus filhos, de caminhar com Deus, de resolver a questão, enfim, de tomar alguma decisão sem romper com a igreja. Mas infelizmente romperam com a igreja do Senhor por causa de problemas que poderiam ser resolvidos com conversa, com perdão. E aí as raízes de amargura prejudicaram não só ela, mas também aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Talvez você esteja ouvindo aí na sua casa e tenha rompido com a igreja. Talvez você esteja aqui, de alguma forma, rompeu com a igreja. Mas a igreja ainda está nos planos de Deus para dar continuidade à obra que Jesus começou. Cara, ela pode ser uma igreja fedida, pode ser uma igreja falida, pode ser uma igreja assim, meia boca. Mas Jesus não abre mão da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a família de Deus, a igreja é o povo de Deus, a igreja é o edifício vivo de Deus, e nós somos criados para a glória e honra do Senhor. A igreja é a noiva de Jesus, e muitas vezes esse salão aqui é também um salão de beleza, que Deus vai dando uns retoques em nós, e vai trabalhando na nossa beleza como igreja, formando o caráter de Jesus.
E já são 8h15. Nossas igrejas não são perfeitas. No entanto, Deus escolheu a igreja para dar continuidade à obra que Jesus começou. Enquanto Jesus esteve entre os homens, em carne e osso, ele se dedicou, pelo menos em 4 ações: buscar e salvar o que se havia perdido, fazer discípulos, santificar os seus seguidores com a palavra e com o ensino, e estabelecer o seu reino entre nós, pecadores.